hoje, amanhã e segunda-feira estaremos aqui a partir das 19h30. E no domingo, às 19 horas. Ok? Então, nós vamos, nesse momento, ler a palavra de Deus. E queria que você abrisse aí a palavra de Deus em Salmo 84. Salmo de número 84. Que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, aonde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, dele faz um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque, o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Que Deus nos abençoe com a leitura do Salmo de número 84. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós queremos nessa noite te louvar, te agradecer pelos 45 anos da Igreja Congregacional de Mococa. Nós queremos te louvar, Senhor, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Até aqui, Senhor, nós fomos conduzidos por ti. O Senhor nos conduziu de vitória em vitória. E aqui estamos, Senhor, pela tua misericórdia e pela tua graça. Aceita a nossa gratidão pelos 45 anos de existência da Igreja Congregacional de Mococa. Aceita, Senhor, o nosso culto dessa noite, ainda que virtualmente estamos reunidos como igreja, para juntos te adorarmos, te exaltarmos, bendizermos o teu nome. Senhor, nessa noite, fala conosco através do teu servo, que vai trazer a mensagem, a primeira, Senhor, desses 4 dias. Que o Senhor possa usar o teu servo de uma maneira poderosa, que a unção do teu Espírito esteja sobre a vida do teu servo. Nós oramos assim e pela fé já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós mudamos aqui nossa maneira de transmitir. A gente teve algumas pequenas dificuldades, mas espero que agora tenha sido sanado. E lembrando então, amanhã às 19h30, domingo às 19h, segunda-feira às 19h30. Segunda-feira é o dia exato do aniversário da igreja, dia 29 de junho, ok? Então, queridos, sem delongas, eu quero chamar, nesse momento, o nosso pregador dessa noite. E eu quero dividir aqui a tela com ele, não é? Que é o nosso presbítero Pedro de Pintor,
que também é o pastor ali da nossa congregação do Bethesda, né? E ele hoje vai ser assim um instrumento de Deus para falar conosco nessa noite. Pastor Pedro, seja bem-vindo, né? Sabemos que ele é presbítero, mas na realidade ele é pastor, porque ele já pastoreia a igreja lá do Bethesda. Por isso que a gente chama ele daquilo que ele já exerce, né? Que é o pastorado, ele já toma conta daquela igreja e é com muita alegria que nós então o recebemos e agradecemos por você ter aceito o nosso convite, né? E que Deus possa lhe abençoar. Querido, a palavra é sua. Fique à vontade e Deus o abençoe. Amém. Graças e paz, pastor Josias, os irmãos da igreja congregacional, a igreja mãe. É uma satisfação muito grande poder estar junto com vocês, louvando e adorando a Deus por esta data tão especial, 45 anos de congregacionalismo aqui em Mococa, né? Isso é um privilégio, uma honra muito grande para nós que fazemos parte dessa família abençoada. E eu quero agradecer a Deus também por esta oportunidade, por este convite, a qual o pastor Josias fez, né, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. E eu quero começar aqui parabenizando a igreja, né, que Deus possa dar graça, continuar aí derramando da sua unção, da sua graça sobre cada irmão. E o desejo do nosso coração é que a obra esteja sempre avante, né, e que Deus sempre na direção, sempre no controle, como tem sido esses 45 anos aí, que Deus continue derramando das chuvas de graça, das chuvas de bênção sobre a vida de cada irmão. E eu quero deixar aqui também um abraço, né, dos irmãos ali do Bethesda, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Deixo aqui, em nome de todos, né, o abraço aí para vocês, os parabéns, e, enfim, é uma honra muito grande a gente falar da palavra de Deus. E como é um culto festivo, como é uma comemoração especial, nada melhor do que falar de felicidade, falar de alegria, né? E nós vivemos em busca da felicidade, é o tema que eu quero usar aqui para essa mensagem, em busca da felicidade, né? Até porque Martinho Lutero, é interessante que ele faz uma colocação dizendo assim que a busca da felicidade é comum entre todos os homens, mas todos se desviaram dela, porque as pessoas hoje em dia rejeitam Jesus, né, não querem saber de Deus, e com isso daí eles vão rejeitando a felicidade e procurando encontrá-la em outros caminhos, em outros lugares, a qual só colhem aí decepção e frustração. E eu quero, por meio deste momento aí, levar você a refletir, né, em algumas palavras que o salmista escreve no Salmo 1, né, aqui vem trazendo algumas colocações importantes para a gente falar aí sobre este tema, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, né, no Salmo 1, para acompanhar junto comigo a leitura da palavra, e nós vamos aqui, então, refletir sobre aquilo que o salmista está dizendo, né? Este salmo, ele nem tem aí um título, só fala sobre os justos e os ímpios, mas aqui o salmista vem trazendo algumas colocações aí que é importante para nós, como cristãos, observar, né, em que sentido nós estamos caminhando em direção ou buscando aí a felicidade. E eu gostaria de ler aqui esses versículos com vocês, a qual diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus amados, nós vemos aqui nessas palavras que a verdadeira felicidade a gente só encontra no Senhor, a gente só encontra na presença de Deus. E aqui neste salmo, o salmista ele vem falando aí sobre a diferença de quem segue a Deus, né, e de quem rejeita ao Senhor. E ele fala aqui também dos valores e estilo de vida que o cristão tem que ter e a comunhão do cristão com o Senhor Jesus. Interessante que Spurgeon, ele, olhando aqui para este salmo, ele fez uma comparação com as bem-aventuranças que Jesus deixou lá em Mateus, capítulo de número 5, quando ele está expondo ali o Sermão do Monte. Então, Spurgeon, ele faz essa comparação, porque ambos começam aí com um bem-aventurado, o homem. E, então, nós podemos ver por aqui que a felicidade você só vai encontrar na presença de Deus, ao lado do Senhor. E eu quero dividir aqui também este salmo em duas partes para refletir com você aí, olhando o lado negativo e olhando aí também o lado positivo. E qual seria, então, o lado negativo a qual a palavra de Deus vem trazendo aqui para nós, que nos afasta da felicidade? Seria aí você andar nos conselhos errados, ou você ouvir maus conselhos, porque aquele que busca a felicidade, ele deve evitar, né, esses maus conselhos, ele deve evitar essas coisas erradas. E andar nos caminhos dos ímpios, isso daí nós vemos assim que é um processo para a decadência do homem. Quando a pessoa escolhe andar no conselho do ímpio, né, ela está escolhendo ali uma decadência para a sua vida. Ela não vai encontrar com aquilo que ela está buscando, com aquilo que ela deseja. Agora, eu gostaria de fazer aqui uma pergunta, né, e eu tenho certeza que a sua resposta é sim, né? Você quer ser feliz? E nós vemos aqui, amados, que para a felicidade na nossa vida, nós devemos afastar dos conselhos errados, dos conselhos que o ímpio muitas vezes traz até as pessoas, né? E é importante olharmos aqui também para esse detalhe. Quando fala de ímpio, quem seria, né, os ímpios? Quem são os ímpios? Às vezes nós fazemos a imagem aí de uma pessoa ruim, uma pessoa má, uma pessoa carrasca, também faz parte, mas eu quero que você olhe agora para este significado do ímpio. É aquela pessoa que transgride a palavra de Deus, né? Aquela pessoa que não leva a sério a palavra do Senhor. E aqui, o andar que o salmista está dizendo aqui na parte A do versículo 1, ó, bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio. Esse andar que o salmista está dizendo aqui não é uma estrada, não é você caminhar em uma estrada, mas sim um estilo de vida, né? O salmista está se referindo aqui ao estilo de vida que a pessoa vive. Então, andar no conselho do ímpio é você viver o estilo de vida que o ímpio vive, é você praticar aquilo que o ímpio pratica. Então, se você quer felicidade para a tua vida, né, afasta desses maus caminhos, afasta aí dessas coisas ruins, porque nós precisamos tomar cuidado
com as companhias que muitas vezes a gente se envolve, né? A palavra de Deus fala assim, que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, tem muitas amizades também que não nos convém, porque a pessoa, ela é muitas vezes conhecida pela a amizade com a qual ela anda. Tem um escritor, ele escreveu uma frase, e eu frisei muito essa frase no meu coração, e sempre estou refletindo sobre ela, a qual diz assim, que todo homem torna-se certo grau elevado aquilo com quem ele anda realmente o é. Então, a pessoa sempre vai querer sobressair, né, aqueles que estão ali em sua volta. Por isso que é importante você tomar cuidado, né, com as companhias que você tem andado, olhar melhor para isso daí, porque muitas vezes não é aquilo ali que vai te trazer felicidade. E se você quer realmente a felicidade na sua vida, é você afastar, né, dos conselhos dos ímpios. Não ande naquilo que o ímpio fala, vai pela palavra de Deus, ela sim é o caminho que te leva à felicidade. E um outro detalhe aqui também que nós observamos, né, para a felicidade na nossa vida, é você não estar no caminho do pecador. É a parte B que o versículo 1 fala, olha só, nem se detém no caminho dos pecadores. O que seria aqui esse caminho? Eu falei para você agora há pouco que o andar não é em uma estrada, mas sim um estilo de vida. E esse caminho vem a ser também aí na nossa vida, amados, esse estilo de vida que nós temos que andar. Se você for olhar lá na igreja primitiva, nos primeiros cristãos ali, eles eram conhecidos como os do caminho, né? O Saulo, quando ele foi para Damasco perseguir ali os cristãos, ele chega diante das autoridades religiosas ali e ele pede uma carta, né, para que se ele encontrasse alguém que fosse do caminho, ele poderia prendê-los, né, e levar presos. Isso daí está lá em Atos, capítulo 9, versículo de número 2. E aí depois você anda um pouco mais para frente na história, aí você vai ver agora Saulo sendo convertido e sendo agora Paulo, né, ele sendo ali acusado diante do governador, e ele faz ali, então, uma declaração de que ele agora faz parte do caminho a qual os religiosos ali chamavam de seita. Atos, capítulo 24, versículo 14, fala sobre isso daí. Então, o caminho que nós devemos andar é justamente esse, um estilo de vida. Agora, por que os cristãos naquela época eram conhecidos ali como os do caminho? Por causa do estilo de vida que eles viviam, era diferente dos outros, era diferente ali dos religiosos. A pessoa, quando se convertia, né, ela mudava a sua personalidade, e isso daí trazia uma verdadeira felicidade para ela, tanto é que as pessoas tinham prazer em morrer por amor a Cristo, porque tinham ali a verdadeira felicidade. Hoje as pessoas, elas não se encontram mais em felicidade, porque elas se afastam dos caminhos do Senhor. E o terceiro ponto que nós podemos olhar aqui nesse versículo também, é a pessoa quando ela está buscando a felicidade e ela não se encontra, porque ela está aí se detendo, né, ou seja, está assentado na roda dos escarnecedores. Isso daí traz problema para a pessoa, como diz aqui a parte C do versículo 1, ó. Nem se assenta à roda dos escarnecedores. O que seria esse escarnecedor aqui, amados? Seria aquela pessoa que, muitas vezes, ela fica aí criticando a sua fé, né? Aquela pessoa que, às vezes, ela tenta tirar você do teu propósito de servir a Deus.
E isso daí nós vemos acontecer mesmo dentro das igrejas, pessoas que às vezes chegam até você e tentam tirar você ali do propósito seu de buscar a Deus, de ouvir a palavra, de aprender a palavra. Então são essas as pessoas escarnecedoras. E quantas vezes, amados, a pessoa chegou diante de você e zombou, né, de você, porque você está focado ali na palavra, você às vezes diz assim, olha, eu tenho que ir na igreja hoje porque é estudo bíblico, aí eu tenho que ir na igreja hoje porque eu preciso ouvir a palavra de Deus, e a pessoa tenta tirar você de ideia. Esses são os verdadeiros escarnecedores. E eu quero dizer uma coisa para você, que se existe alguma coisa que revela algo na nossa vida, isso daí é a palavra de Deus. Não existe outro foco que vai revelar, ou não existe outra coisa que vai levar você a ter uma revelação de Deus. O homem, às vezes, tenta ir por si mesmo, né, trazer alguma revelação, mas nós precisamos tomar cuidado com isso daí, porque, às vezes, o homem fala de si mesmo, fala do seu próprio coração, e é importante você pensar em um detalhe aqui, ó. O homem, às vezes, fala de Deus, da Bíblia, né, segundo o seu coração, mas a Bíblia é o coração de Deus falando ao homem. Então, é importante você estar focado no teu propósito, ouvir a palavra de Deus, porque ela fará a diferença, ela levará você ao caminho de felicidade. Então, nós vemos aqui o lado negativo, a qual as pessoas, às vezes, tentam encontrar felicidade e não conseguem, porque está fazendo conforme aquilo que o ímpio faz, e isso não vai trazer felicidade, vai trazer problema. E qual seria, então, o lado positivo agora? Né? O que é útil para nós, para encontrarmos a felicidade? É você ter prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite, como diz aqui o salmista no verso 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Amados, se tem algo que pode mudar a tua vida, mudar a tua história, mudar a situação que você está vivendo, este algo é a palavra de Deus. Não existe outro. É a palavra que vai te dar direção, é a palavra de Deus que vai motivar você no caminho certo que você está andando, é a palavra de Deus quem vai te encorajar no momento das tuas fraquezas, dos teus medos, é a palavra de Deus quem vai conduzir você ao caminho de felicidade. Observe Josué. Ele estava ali diante da promessa de Deus, diante da terra prometida, né, sem saber o que fazer, sem saber que direção tomar, e aí Deus chega até Josué e diz para ele o seguinte, acompanhe comigo lá em Josué, capítulo de número 1, versículo de número 7. Deus fala assim, ó, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes, medite nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Veja aqui, amados, o conselho de Deus para Josué. E esta palavra aqui não foi só para Josué, ela chega até você hoje. Né? Deus está falando com você por meio desta mensagem, né, que você tem que meditar. É interessante que quando se fala em meditar, isso daí significa sussurrar, ou seja, falar em voz baixa. Os rabinos, né, a maneira deles estudarem é justamente assim, eles leem ali um texto e fica sussurrando, falando em voz baixa aquele texto ali, até eles conseguirem guardar. E assim tem que ser também na nossa vida, amados. O meditar na palavra de Deus é justamente isso, é você ter ali o prazer de conhecer a palavra do Senhor. E por que muitas vezes o crente, o cristão, ele acaba desistindo de ler a Bíblia? Uma certa senhora,
ela começou a ler um livro e ela achou aquele livro ali muito bom. Só que ela perdeu o interesse em continuar lendo aquele livro ali. E um certo dia ela conheceu pessoalmente o escritor daquele livro e ele contou para ela qual foi o propósito dele ter escrito aquelas palavras, dele ter escrito aquele livro. E aí então ela passou a se interessar, né, em ler o livro e não só em ler, como compartilhar ali com seus amigos. E por que isso aconteceu, amados? Porque ela entendeu qual era o propósito daquele livro. E a Bíblia, ela não é diferente também, a palavra de Deus, ela não é diferente. Por que que muitas pessoas acabam perdendo o interesse de meditar na Bíblia, de ler a palavra de Deus? Porque às vezes não conhece ainda, pessoalmente, o autor da Bíblia, o autor da palavra de Deus. Então, quando você conhecer esse autor pessoalmente, você vai mudar aí o desejo, né, de ler a Bíblia, você vai ter mais interesse, você vai se interessar mais por aquilo que a palavra de Deus fala ao nosso coração. E assim é as pessoas nos dias de hoje, né? Eu quero que você entenda aqui que nada na tua vida pode substituir a palavra de Deus. E por quê? Porque a palavra de Deus, ela é o alimento espiritual para você, ela é o sustento da tua vida, ela é um mapa que vai guiar você no caminho de felicidade. Então, se você rejeita, se você perde o interesse da palavra de Deus, você vai acabar afastando da felicidade que Deus tem para você. E a alegria nossa, a alegria do cristão é saber e conhecer mais de Deus, né? Como o profeta Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Agora, quando você conhece a palavra de Deus, quando você tem interesse, medita na palavra de Deus, isso daí vai trazer um bom resultado para a tua vida. E que resultado seria esse? Olha só o verso de número 3 aqui, o que o salmista diz. Ele é como a árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha o bom resultado de você andar segundo o conselho da palavra de Deus. Olha o bom resultado aqui de você andar meditando na palavra de Deus. É o que eu digo para você aqui, meus amados. Se você quer encontrar com a felicidade na tua vida, o caminho é a palavra de Deus, é você meditar, porque ela fará você prosperar nos teus caminhos. E interessante que quando o salmista fala aqui de árvore, ele está falando aqui de vida, né? Ele está falando aí de firmeza. Todos nós sabemos aí, amados, que uma palmeira, um salgueiro plantado ali à beira das correntes de água ali, ele vai estar sempre bonito, né? As folhas sempre verde, porque as raízes daquele salgueiro, daquela árvore, tem o sustento naquele rio, tem o sustento naquelas águas. Então, o que eu quero dizer para você aqui é que para você ter vida, para você ter firmeza na sua vida, é necessário você estar enraizado na palavra de Deus, porque ela é este rio que flui no teu interior, ela é o rio que lava, a palavra de Deus diz assim que ela é a água pura, que purifica o nosso interior. Então, quando você está enraizado na palavra de Deus, você pode ter certeza que você terá firmeza, você terá confiança. Olha o que o salmista diz, que aquele que está plantado na casa do Senhor, ele florescerá como palmeira, e na sua velhice será cheio de seiva e de vigor, e dará frutos. Então, amados, quando você está enraizado na palavra de Deus, tudo o que você fizer vai ser bem sucedido, porque o Senhor, ele vai abençoar, ele vai aí mover o céu, a terra, para que você seja abençoado no nome do Senhor Jesus. E ninguém, amados, força uma árvore a dar fruto.
né? Ninguém faz isso, ninguém chega lá debaixo da árvore e chacoalha ela ali e pede para ela, ó, me dá um fruto aí. Ninguém faz isso. E por que não fazemos? Porque a árvore, ela dá o seu fruto naturalmente. E o que eu quero dizer com isso? Que quando você tem prazer na lei do Senhor, você vai dar frutos naturalmente, você vai ter prazer em servir a Deus, você vai ter prazer em ganhar vidas para Jesus, você vai ter prazer, né, em pregar a palavra do Senhor. Olha o que Jesus fala lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Ele fala assim que aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos. Ainda lá no versículo 7 do capítulo 15 de João, Jesus fala assim, ó, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Olha o bom resultado, amados. Quando você está enraizado na palavra de Deus, você pode ter certeza que a tua vida será bem-sucedida. Tudo que você for fazer vai ter direção. E aqui o salmista ainda fala assim também, que as folhagens dessa árvore não murcham, né? Ela está sempre ali bonita, está sempre ali verdinha. E o que nós aprendemos com isso? O que nós podemos tirar de lição para nós nessa frase aqui, e cujas folhagens não murcham? Aqui, o salmista está falando aí de uma vida duradoura, né? Nós podemos interpretar dessa forma, uma vida duradoura. A vida será longa, a vida será sempre bonita, assim como as folhas são verdes na árvore, assim é a vida daquela pessoa que serve a Deus. E por que a vida da pessoa será duradoura, será uma vida longa, será uma vida abençoada? Porque aquele que vive os padrões de Deus irá naturalmente se afastar daquilo que é errado. A pessoa, quando ela vive ali os padrões de Deus, ela foge daquilo que é ruim, ela foge daquilo que é mal. Olha só, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, ele fala assim que aquele que segue os padrões de Deus ali, ele vai abster-se do mal, ou seja, ele vai afastar do mal, ele vai fugir daquilo que é errado. E isso trará uma vida duradoura, uma vida abençoada, a pessoa será feliz. Ainda Paulo, aconselhando Timóteo, né, lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 22, Paulo dá ali um conselho para Timóteo, para que ele possa viver uma vida feliz, ser bem-sucedido no ministério dele, e Paulo diz assim, olha, foge dos desejos malignos da juventude e segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Amados, é isso que traz felicidade para você. Não é os desejos malignos, desejos carnais da juventude que vai trazer felicidade. Mas é quando você busca aí a justiça, a fé em Jesus Cristo, a fé na palavra de Deus, o amor para com o próximo, a paz de espírito. Isso traz felicidade para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Amados, a pessoa que procura buscar aí a justiça, né, seguir a justiça, como Paulo diz para Timóteo, ela vai trazer alegria, felicidade para a família, para dentro da sua casa, porque ela está sendo ali uma pessoa justa, vivendo pela fé, tendo amor, em primeiro lugar, consigo mesmo. Porque o que nós vemos hoje é uma humanidade aí sem amor, a pessoa não tem mais amor por si próprio, o que dirá pelo próximo. Então, a pessoa que anda na palavra de Deus, ela vai buscar, né, essas virtudes para a sua vida. E o caminho do homem mau, ele sempre vai levar as pessoas ao mal. Agora, aquele que anda na palavra de Deus, amados, ele sempre vai ser abençoado. E eu quero trazer aqui também para você uma colocação que é muito importante, muito válido para nós, né, como cristãos. O caminho do homem mau não há felicidade, não tem ali alegria. E por que no caminho do homem mau não tem alegria? Porque ele não tem estabilidade. O homem
ímpio, o homem mau, ele não tem estabilidade na sua vida. Olha só o que diz o versículo 4 do Salmo que nós lemos aqui. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. E por que o vento dispersa? Porque não tem estabilidade, não tem substância, né? Agora, aquele que anda pela palavra de Deus, ele é aquela pessoa firme, como eu disse há pouco aqui para você, tem firmeza, tem substância, a pessoa sabe onde está pisando, ela tem ali uma direção certa para caminhar, mesmo que venha problemas, dificuldade, crises, mas ela sabe que o Redentor dela vive, ela sabe que Deus está no controle da sua vida, e aqui nós podemos tirar como exemplo, os ímpios são como a palha, né, o joio. Observa para você ver, o joio, ele cresce junto com o trigo, e só consegue discernir quem é joio e quem é trigo na hora da colheita, né? Porque o joio, ele está vazio, ele não tem substância, só tem palha. Agora, o trigo, ele tem conteúdo, ele tem substância. Então, amados, a palavra de Deus vai trazer essa substância na sua vida. E é por isso que o salmista diz aqui que os ímpios são assim, como a palha que o vento dispersa. Eles não podem suportar o vento da adversidade que sopra contra eles. Porque quando o vento sopra, aí vai levar eles para qualquer direção. Mas aquele que é enraizado na palavra, pode soprar o vento forte que for, ele vai permanecer firme, como Jesus diz lá nos 2 fundamentos. Aquele que observa as minhas palavras e as guardas, ele é comparado como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, sopraram os ventos, deram de ímpeto contra aquela casa e ela não caiu, porque foi edificada na rocha. Então, se você quer felicidade para a tua vida, essa felicidade você só vai encontrar nos caminhos do Senhor, servindo a Deus, porque quando você segue a palavra de Deus, você vai ter aí um conteúdo, né, para você permanecer firme na hora das adversidades. Não fique atento para aquilo que o ímpio está conquistando, para aquilo que o ímpio está adquirindo, não fique atento para isso daí não, porque isso tira você da presença de Deus. Olha só Asaf, o Salmo 73, ele diz assim que ele ficou observando o ímpio e viu que o ímpio nem na sua morte ali tinha aperto, e isso daí fez com que Asaf quase se resvalasse, ele quase se desviasse da presença de Deus. Mas quando ele entrou no santuário de Deus, na presença de Deus, ali ele viu que o ímpio, né, tem um fim trágico. Então, é o que o salmista está dizendo, não ande segundo o conselho do ímpio, não vai por esse caminho, não. Tá? Vai pelo caminho da palavra de Deus, mesmo que seja difícil, que seja estreito, como Jesus diz, mas vale a pena, porque você vai encontrar com a felicidade. E mesmo que você passe aí pelo vale da sombra da morte, você vai passar louvando a Deus, porque você tem felicidade na tua vida, é uma felicidade eterna, e não passageira, como as pessoas muitas vezes vivem aí, só momentânea. Então, quando você anda na palavra de Deus, você vai ter esperança para o teu coração. E é interessante que o ímpio nem esperança tem, né? Nem no juízo final ele não terá esperança, como a palavra vem dizendo aí. Olha o que o salmista diz no verso 5, olha só. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, o ímpio nem no juízo ele terá esperança, amados, porque ali ele já está com a sentença dele marcada, né? Mas agora você que procura servir a Deus, andar na palavra de Deus, viver a palavra de Deus, você pode ter certeza que há uma esperança para o teu coração. O Espírito Santo, ele promove essa esperança na tua vida. Agora, para o perverso, né, o fim dele é trágico. E para aqueles que servem a Deus, né, o fim dele é glorioso. E por que eu digo isso daí para você? Para mim concluir aqui essa palavra, amados. O salmista, ele conclui aqui dizendo assim, ó,
pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, Deus conhece os dois caminhos. Deus conhece o caminho do justo e conhece o caminho também do ímpio. E aquele que anda na palavra de Deus, você pode ter certeza que Deus irá abençoar, que Deus vai prosperar a tua vida, que Deus vai conceder aquilo que o teu coração deseja, como o salmista diz no Salmo 37, né, que deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, confia em Deus, confia no Senhor de todo o teu coração. O caminho, como eu disse para você aqui, não é uma estrada, né? É um estilo de vida que a pessoa tem que viver. Se você quer felicidade, viva o estilo de vida que a Bíblia nos ensina. Ande pela palavra de Deus. Deus deve ter aí toda a honra, toda a glória, todo o louvor da nossa vida pela felicidade que Ele nos concede. Às vezes você tem dito assim, eu não sou feliz, eu não consigo ter alegria na minha vida. Experimente andar pela palavra de Deus. Experimente meditar na palavra de Deus dia e noite, como Deus falou para Josué. Não aparte da tua boca esta palavra, medite nela. E você vai ver que a tua vida será uma vida abençoada. O Senhor conhece o caminho do ímpio e conhece o caminho do justo. É o que eu quero que você frisa aí no seu coração nessa palavra. Deus conhece o teu caminho. Deus sabe por onde você tem andado, o que você tem feito, e Deus conhece também o caminho do ímpio. A Bíblia diz assim que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando os bons e os maus. Então, que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra e que você possa tirar para o teu coração grandes proveitos deste salmo, desta mensagem, e que Deus possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Quero agradecer aqui mais uma vez, por este convite, e com a permissão do pastor Josias, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e ter um momento de reflexão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo chegou até você neste momento com esta palavra. Ele conhece você, sabe por onde você tem andado. Às vezes que você tem chorado lá na tua cama, o Espírito Santo está ali ao teu lado, você às vezes disse, eu não consigo ser feliz, eu não consigo ter alegria, eu não sei o que fazer. Deus traz aqui este recado para você nessa noite. Ande pela palavra de Deus. O caminho do justo, Deus conhece, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, afasta do mal e procure andar na palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, eu quero, Deus querido, interceder a favor desta pessoa que nos ouviu nesta noite. Oh, meu Deus, o Senhor conhece o coração dela. O Senhor conhece, ó Deus, as lutas que ela tem enfrentado e as dificuldades que ela tem travado até mesmo dentro do coração, porque ela acha que nunca vai ser feliz. Mas, meu Deus, que o Senhor venha com esta palavra, despertar no coração desta pessoa, deste irmão, desta irmã que ora conosco. Deus, que esta palavra possa ficar no coração dela, Senhor. E que ela possa, ó Deus querido, levantar a cabeça e olhar para Ti. Tomar uma decisão de mudança. Que ela venha ser esta árvore plantada junto a correntes de água. Que o Senhor seja esta corrente, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Regue, ó Deus querido, esta vida com a Tua palavra e abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço essa oportunidade, pastor Josias, que Deus abençoe, em nome de Jesus.